Você teve um despertar espiritual e agora está sentindo necessidade de mudar a alimentação, mas está com muitas dúvidas? Será que eu preciso parar de comer carne? Mas então eu vou comer o quê? Nesse vídeo eu conto como e por que eu mudei a minha alimentação e o que eu aprendi sobre nutrição e espiritualidade. Bem-vindo de volta ao canal! Se você chegou agora, o meu nome é Nádia e aqui eu compartilho insights para o despertar da consciência. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois de ler o comentário de uma inscrita aqui no canal. A Cidelma comentou: por favor, gostaria de pedir para você falar sobre mudanças de hábitos alimentares que podem acontecer depois do despertar. Eu estou sentindo profundamente no meu ser a necessidade de mudar minha alimentação e deixei de comer carne. Achei essa pergunta muito interessante e muito pertinente, mas eu já vou aqui salientar uma coisa, que eu não sou médica, não sou nutricionista, então esse vídeo não é uma recomendação de alimentação. A ideia desse vídeo é o compartilhar por que eu mudei minha alimentação, que tipo de coisas eu parei de comer ou estou comendo mais, como que foi esse processo e o que eu aprendi nesse processo de mudança de hábitos alimentares, principalmente sobre a relação entre nutrição e espiritualidade. E antes da gente mergulhar no assunto aqui do vídeo, eu vou dar um recado para você que está passando pelo processo de despertar espiritual ou de despertar da consciência e está tendo que enfrentar uns sintomas difíceis, tá se sentindo perdido, tá te sentindo perdida. Eu sei como é que é, porque eu já passei por isso. E eu preparei uma aula gratuita sobre como enfrentar os desafios do despertar. Para você assistir, basta você se cadastrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois do recado, vamos lá que eu vou agora compartilhar o que eu aprendi com você. Mas afinal, comer carne ou não? Eis a questão. Eu vou compartilhar com você a minha experiência em relação a isso. Eu já pensava em não comer carne, em virar vegetariana, mas só para você ter um contexto de onde eu vim, Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa família em que se comia carne. O Rio Grande do Sul é conhecido pelo churrasco. Então não apenas tinha carne todos os dias na mesa, como também o costume, dos gaúchos, eu sei que em outros lugares do Brasil também, é no final de semana fazer aquele churrasco. É um símbolo de fartura, de unir as pessoas, é um momento de socialização bem importante. Então, apesar de eu querer parar de comer, eu achava difícil, principalmente pela questão da socialização. Mas aí quando eu mergulhei nesse caminho de autoconhecimento, essa vontade começou a crescer dentro de mim, mas eu ainda comia carne, eu fui reduzindo, mudando mais para uma alimentação com carne branca, principalmente depois que eu vim morar aqui em Florianópolis, que aqui as pessoas comem mais peixe, as pessoas já têm uma alimentação diferente da alimentação que normalmente os gaúchos têm. Então esse processo para mim foi mais fácil por causa disso também. Mas principalmente depois que eu tive o meu despertar da Kundalini ou da Kundalini, eu fiz um vídeo aqui no canal contando como foi, principalmente depois do despertar, eu senti que eu já não conseguia mais comer as mesmas coisas. Eu comia, me sentia pesada, meu corpo estava dizendo que eu precisava diminuir, que eu precisava mudar. Então foi realmente uma necessidade física, energética. Eu não estava mais conseguindo me alimentar do mesmo jeito. E então eu fui fazer um retiro, num espaço assim em que as pessoas já tinham bastante experiência com alimentação vegana, alimentação vegetariana. Então foi bem importante para mim. Eu passei um mês numa ecovila. Então eu fui fazer o retiro, depois eu fiquei mais um tempo. Então fechou um mês nessa ecovila vegana. E durante o retiro, era um retiro com uma restrição alimentar bem grande, assim, porque a gente só podia se alimentar de líquido praticamente. Então eu fiquei me alimentando de líquidos por uns 10 dias. Eu emagreci, perdi peso, perdi massa magra também, Mas foi assim uma experiência incrível para mim, porque modificou muito a minha visão sobre a alimentação. Eu tinha uma visão muito cartesiana, acho que a maioria das pessoas tem, Eu acreditava na ciência, o que a ciência dizia, enfim. E depois de eu experimentar no meu corpo e depois de eu conhecer várias pessoas que tinham uma alimentação mais leve, vegana,
Algumas pessoas nessa comunidade, inclusive, viviam de luz. Não vou entrar nisso nesse vídeo, mas é algo bem interessante. Eu senti no meu corpo, na minha pele, que realmente é possível se alimentar menos, uma alimentação mais leve, e que isso faz uma diferença enorme na nossa disposição e também como a gente faz as práticas espirituais, como, por exemplo, a meditação. Então, existe uma relação muito forte entre nutrição e espiritualidade. Por exemplo, o que você come vai facilitar ou dificultar você meditar depois. E veja bem, eu não estou dizendo aqui no vídeo que quem come carne não pode meditar, não é isso. Mas, vou dar um exemplo. Imagina a pessoa vai lá, né, e come uma maçã, uma fruta. Meia hora depois, você pode sentar e meditar tranquilamente, porque provavelmente você já fez a digestão daquela fruta. Agora imagina você chegar e comer uma feijoada ou um churrasco e meia hora depois querer meditar. Eu aposto que vai ser difícil. Então, o que a gente come antes de meditar com certeza influencia muito. Por isso que praticamente todos os retiros que eu fiz, todos os retiros que incluíam meditação que eu fiz, tinham alimentação vegetariana, alguns alimentação vegana e alguns uma alimentação líquida bem restritiva. E eu não recomendo você fazer essa alimentação líquida restritiva sozinha na sua casa, de jeito nenhum. Mas você observar como você se sente depois de comer carne, por exemplo, escutar teu corpo, perceber como você se sente, né? Eu, no meu caso, quando eu comia carne, e eu ficava podre depois. Eu lembro que as últimas vezes que eu fui em churrasco final de semana, que era domingo, eu comia carne e eu chegava em casa, eu queria dormir a tarde inteira, eu tava podre, sabe? Tipo, no sentido de cansada, eu comecei a ter dor de cabeça também. Realmente meu corpo estava avisando, não come mais isso aqui que não é mais para você comer, no meu caso, né, especificamente. Então, quando eu parei de comer, e foi depois que eu voltei desse retiro que eu contei, então isso foi em 2015, depois que eu voltei desse retiro, eu decidi, nunca mais vou comer carne. Não gosto muito da palavra nunca mais, mas não vou mais comer carne. Então foi a partir desse momento. E para mim foi algo bem fácil de fazer, porque difícil foi durante o retiro, depois do retiro foi bem fácil não voltar a comer. E eu me sinto muito mais leve, eu sinto assim que isso me ajudou a entrar em estágios mais profundos de meditação. E eu, como professora de meditação, aí sim estou sugerindo que, se você quer praticar a meditação, se alimente de forma mais leve, porque com certeza vai ser mais fácil de você meditar. E depois que eu voltei desse retiro, eu fiquei encantada com esse assunto sobre nutrição e espiritualidade, e eu queria estudar mais sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar muito, encontrei muita coisa em inglês, né, claro, mas em português eu encontrei um livro que fala muito sobre isso, que eu considero que é a maior referência, né, que a gente tem sobre isso em português, que é esse livro aqui, ó, Nutrição Evolutiva. Fundamentos para a Evolução Individual e do Planeta, do Dr. Gabriel Cousens. O Dr. Gabriel Cousens é um médico americano e nesse livro, inclusive, ele conta um pouco da história dele, quando ele teve o despertar da Kundalini ou Kundalini, como que foi esse processo para ele e o quanto a nutrição, a alimentação facilitou esse processo. Ele tem um centro nos Estados Unidos em que ele atende pessoas, né, baseado numa alimentação viva, com sucos, né, e uma alimentação mais crua, né, raw food. Enfim, ele conta várias coisas nesse livro aqui, é um livro muito interessante. Não estou dizendo que é um livro fácil de ler para você ter do lado da cabeceira, ele é mais um livro de consulta. Mas a experiência que eu tive nesse primeiro retiro com alimentação restrita e depois ler esse livro abriu minha mente. Abriu tanto a minha mente que depois eu fiz mais retiros que envolviam jejum ou alimentação líquida, porque realmente quando a gente se alimenta assim menos, né, tem uma clareza mental, a gente sente uma clareza mental e é muito mais fácil meditar. Nesse livro aqui, o Dr. Gabriel Cousens, ele fala sobre a carne
ele recomenda que a pessoa faça, então, migre para uma alimentação vegetariana, vegana, e ele dá toda uma explicação do porquê esse tipo de alimentação facilita o nosso processo de evolução e expansão da consciência. Só que aqui eu vou ressaltar mais uma coisa. Eu não gosto de bater o martelo e dizer é isso ou é aquilo. Eu não vim nesse vídeo aqui dizer você tem que parar de comer carne se você quer expandir a consciência. Até porque eu não acredito nisso. Nós temos professores espirituais, mestres na história, como por exemplo Jesus comia carne. E hoje também existem pessoas iluminadas vivas que comem carne. E tem pessoas que não comem e tá tudo certo. Então eu não acredito que exista uma fórmula única para todo mundo. Inclusive nesse livro, o Dr. Gabriel Cousens conta que ele atendeu uma pessoa que estava com a Kundalini ou Kundalini desequilibrada e que a recomendação que ele deu para aquela pessoa especificamente foi que ela voltasse a comer carne para se aterrar mais, para trabalhar com os elementos, porque a alimentação ela interfere no fogo, na água, no ar e na terra, né? Na proporção desses elementos que a gente tem nos nossos corpos sutis. E no caso específico daquela pessoa que ele atendeu, daquela mulher que ele atendeu, ele recomendou que ela voltasse a comer carne. Por isso que a gente não pode ser taxativo em relação às coisas. Foi muito interessante que a Cidelma trouxe aqui em relação à necessidade de mudar a alimentação que a gente tem depois do despertar. Porque é o seguinte, nós não nos alimentamos apenas de alimento físico. Nós nos alimentamos de uma força cósmica, que na cultura hindu, por exemplo, é chamada de prana. Então, prana é a força cósmica, é a força da vida. Só que normalmente nós não estamos conscientes de que nós nos alimentamos de prana, porque a gente está vibrando numa frequência tão baixa, né? Normalmente as pessoas vibram numa frequência baixa, a maioria das pessoas, e a gente não consegue estar consciente de que nós podemos nos alimentar de prana, que é essa força cósmica. E o prana, a gente se alimenta de prana de algumas maneiras, né? Principalmente pela nossa respiração, por isso que os praticantes de yoga, de qigong, de algumas artes marciais, de algumas práticas, quando tem tanto essa ênfase na respiração, porque através da respiração a gente se alimenta de prana. A gente se alimenta de prana pela luz, por isso que falam viver de luz também, pela luz do sol, a luz do sol nos alimenta de prana. Também pelo contato com os seres da terra, pelos animais e plantas e minerais. Nós estamos todos conectados, nós somos todos um, então os seres nos alimentam também de prana, uma energia amorosa dos outros reinos para conosco. Quando a gente está consciente, a gente sente isso. E pelos elementos da natureza, pelo ar, né, que é a respiração, o fogo que é do sol, a terra, através do reino mineral, por exemplo, principalmente, das plantas, e também a água, também tem prana. Quando a gente está presente, a gente consegue perceber isso. Eu vou compartilhar aqui com você alguma coisa que acontece comigo. Quando eu estou na natureza, quando eu tenho essa oportunidade, né, eu estou de férias, eu estou mais tranquila, com menos trabalho, e eu posso ficar, por exemplo, na praia, andando na areia, ouvindo o mar, ou eu posso fazer uma trilha na natureza, ou abraçar uma árvore, é uma coisa que eu gosto muito, andar de pé descalço e sentir a energia da terra. Esse tipo de atividade me deixa tão energizada e alimentada que a minha necessidade de comer alimento físico diminui. E provavelmente você já sentiu isso que eu estou falando também. Porque a gente são alimentos para a alma. Estar na natureza, estar mais calmo, estar mais presente, estar mais consciente, faz com que a gente consiga alimentar a nossa alma. Então a necessidade de alimento físico diminui. Também eu já percebi que quando eu medito por muitas horas, né, fico num processo de meditação, tanto num retiro que eu vá participar, ou retiros que eu conduzi, ou mesmo na minha casa, quando eu me proponho a fazer meditações mais longas, também a minha necessidade de alimento físico diminui bastante. Por quê? Porque eu estou me alimentando de prana, né? Quando a gente medita, por exemplo, a gente está com essa conexão do chakra superior, principalmente, né, dos chakras superiores, e a gente se alimenta diretamente dessa força cósmica. Claro que a força cósmica alimenta todos os nossos chakras, mas principalmente o chakra do topo da cabeça, que
quando a gente faz práticas espirituais ou práticas como a meditação, a gente sente mais conscientemente essa força cósmica. E tudo isso nos alimenta, tudo isso alimenta a nossa alma. Então, é relativamente comum que pessoas que estão passando pelo processo de despertar espiritual ou despertar da consciência, sintam essa necessidade de mudar a alimentação, porque você está mais consciente, você está ficando mais consciente, então você está se alimentando mais de prana. Então, naturalmente, você vai tender a ter uma alimentação mais saudável. Você vai estar mais presente, mais em silêncio, você vai ouvir mais teu corpo, as necessidades do teu corpo e não necessidades emocionais que às vezes a gente tem com comida. Então, tudo isso vai começar a acontecer. Então, também essa questão de quero mudar ou sinto a necessidade de mudar os meus hábitos alimentares é por isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte mais prática de mudanças de hábitos alimentares. Como eu falei antes, se você é uma pessoa que você, por exemplo, incorporou uma prática de respiração na sua vida, ou meditação diária, ou se você está se propondo, né, a ter uma vida mais calma, com menos estresse, mais em contato com a natureza, por exemplo, naturalmente você vai querer ter uma alimentação mais saudável. Mas pode ser que não seja o caso de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. Então, assim, como eu falei lá no começo, eu não vou dar uma recomendação de alimentação, não sou médica, não sou nutricionista. Você pode ler esse livro que eu comentei, que ele recomenda para a maioria das pessoas migrar para uma alimentação vegetariana e depois vegana. Eu ainda não fiz esse processo, tá? Eu continuo comendo alguns derivados animais, eu só parei de comer carne. Mas o que eu fiz? Né? Eu parei de comer carne lá em 2015, como eu comentei, e eu comecei a me alimentar de uma forma mais saudável que eu poderia, né? Ingerir mais água, sucos, principalmente suco verde, frutas, verduras. Eu diminui bastante glúten, lactose, fritura, alimentos gordurosos, muito carboidrato simples, exceto das frutas. Eu comecei aos pouquinhos a ir cortando tudo isso. E eu percebo que faz muita diferença. Essa alimentação mais leve que eu tenho hoje, tanto em quantidade como em qualidade, faz com que eu tenha muito mais disposição. Eu lembro antes, quando eu comia, que eu sentia uma soneira depois do almoço, uma moleza, uma preguiça. Eu não queria fazer nada. E hoje, isso é bem menos. Ainda tenho uma preguicinha ali depois do almoço. Mas normalmente eu tenho quando eu como um pouco a mais. Se eu como na quantidade que eu sei que vai me alimentar, que é suficiente para me alimentar, eu fico me sentindo ótima. Mas uma sugestão que eu vou fazer para você é para você observar como você se sente depois que você come. Se a sua dúvida é, por exemplo, comer carne ou não, eis a questão, observa como você se sente quando você come carne. Logo depois, algumas horas depois, como você se sente? A tua energia, o teu padrão de energia, você consegue trabalhar numa boa ou você tem vontade de dormir e fica se sentindo letárgico ou letárgica? Como que está sendo a digestão no teu corpo? O quanto que isso interfere no teu estado de energia? Se você se sente ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você come e já não se sente tão bem, se sente pesado, de repente diminuir. Ou ficar um dia sem comer e ficar observando, fazer essa observação da alimentação, esteja mais consciente, esteja mais presente quando você se alimenta. Faz alguns anos que eu parei de comer carne, eu sempre, todo ano pelo menos, faço uma bateria de exames, né, de exame de sangue, e tá tudo certo com a minha saúde desde então. Eu não preciso fazer uma suplementação porque eu não como carne, porque eu consigo ingerir tudo que eu preciso da alimentação. Claro, né, gente, eu não como batata frita com macarrão e pizza só, né? Eu me alimento bem, né? Óbvio, né? Também tem isso. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou parar de comer carne e fica só se embuchando de carboidrato simples. Não é bom. Você tem que sempre, parei de comer carne, então que proteína que eu vou comer? Proteínas vegetais. Você vai ter que estudar um pouco sobre isso também, tá? Não é simplesmente parar de comer carne e achar que agora eu vou compensar com massa e batata, porque não é um bom caminho. Eu sinto que o bom caminho é sempre você equilibrar e tomar escolhas mais conscientes. Muitas vezes as nossas escolhas alimentares,
elas são influenciadas por outros aspectos, que não são apenas do nosso corpo, da nossa energia. Então, estar mais presente e ter mais consciência de como você se alimenta, por que você se alimenta e se ainda faz sentido para você se alimentar desse jeito. E claro, se você sentir necessidade também, procure um profissional, um médico, um nutricionista que possa te dar alguma orientação nesse sentido. E se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode inspirar mais pessoas, compartilhe. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para receber o chamado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.